Muito bom dia, embora já seja de tarde. Agradeço em primeiro lugar o convite do Francisco Banha para estarmos em nome da Mazar nesta conferência. Faço a função de consultoria fiscal dentro da Mazar há relativamente pouco tempo, mas esta participação veio de algumas conversas que já tive com o Francisco Banha desde há uns meses esta parte, sobre a matéria dos Business Angels e que começou na altura em que, precisamente no Orçamento de Estado para este ano, e que foi divulgado em outubro do ano passado, apareceu a primeira norma sobre os chamados ICRs, portanto, que será, digamos, a sigla nacional para os BAs. O ICR, portanto, para adotar a organização que está prevista, portanto, na legislação, ele vai ter que constituir uma sociedade unipessoal. Essa sociedade unipessoal tem custos de constituição, tem custos de manutenção, tem eventualmente custos de encerramento se depois for liquidada no final. E também partimos aqui do pressuposto que o ICR distribuía a totalidade dos lucros, portanto, que tinha na sociedade apropriáveis, quer dizer, para simplificar e para podermos, de facto, pôr isto numa base comparável. E, portanto, dentro dessa base, começámos por pensar, enfim, o ICR podia, em primeiro lugar, ignorando, digamos, a nova figura da sociedade unipessoal dedicada para o ICR, ele podia considerar exatamente a possibilidade de fazer uma sociedade unipessoal por cotas, vulgar, enfim, sem nenhuma característica especial. E aí, portanto, listamos aqui as características fiscais que se aplicam a uma sociedade dessas, enfim, que são aquelas que se aplicam à generalidade das sociedades e, portanto, que quase todos conhecemos, chamando aqui a atenção para uma coisa importante, logo daí, que é o facto destas sociedades estarem sujeitas também a um pagamento especial por conta, enfim, de 1.250 euros pelo menos, e portanto, quando tendencialmente elas não terão, portanto, matéria coletável. Os lucros, quando são entregues ao sócio pela sociedade, também são sujeitos à retenção na fonte, que pode ser uma taxa liberatória de 20%, portanto, se ele não o englobar, e, portanto, neste momento não é obrigado a englobar. Os juros de suprimentos também estão sujeitos à retenção na fonte, portanto, à taxa de 20%, e são dedutíveis na sociedade, portanto, para efeitos de coleta, de determinação da coleta em IRC. Portanto, os juros são, por sua vez, tributáveis na sociedade. Se a sociedade receber os juros, portanto, do investimento que faz, portanto, a sociedade do Business Angel, eles são tributados, integrados no lucro, mas, enfim, aqui podemos considerar que, de certa maneira, se poderiam compensar com os custos de manutenção da sociedade e, portanto, daí praticamente não haver lucro tributável. Mas depois, o principal problema é quando chega à altura de vender a participação, porque, de facto, numa sociedade destas temos sujeição das mais-valias a imposto. E, portanto, e aí é que, de facto, enfim, a questão se agrava, porque essa mais-valia será, numa sociedade deste tipo, sujeita à tributação em termos normais, portanto, enfim, às taxas normais. Uma eventual redução só se, de facto, houver um reinvestimento, ou seja, se for uma sociedade que o Business Angel use, portanto, para investir e reinvestir, portanto, ela poderá, eventualmente, fazer reinvestimento e, portanto, ter um desagravamento da mais-valia, na medida em que, nesse caso, só seria tributada a 50%. O que é que nós calculámos? Fizemos aqui uma folha de cálculo relativamente simples para calcular isto. Isto dava um retorno, quer dizer, no final do investimento, da ordem dos 24%. Enfim, não é famoso. Para 5 anos, quer dizer, isto não é famoso. Então, vamos ver o que é que acontece se o Business Angel adotar a forma da sociedade pessoal, unipessoal por cotas, dedicada para o ICR, tal como ela foi no Estatuto dos Benefícios Fiscais consignada. Basicamente, tudo acontece igual, inclusivamente o pagamento especial por conta, portanto, nem isso, quer dizer, foi aliviado neste processo, portanto, não há aqui nenhum benefício especial. E depois, o que acontece é que o benefício é a mais-valia, e, portanto, porque, no fundo, neste tipo de sociedade, há uma isenção para as mais-valias. E, ao haver essa isenção para as mais-valias, naturalmente que isso melhora, portanto, o retorno do investimento e faz, digamos, esse retorno, passado os 24% que vimos ali atrás, para 32,93%, quase 33%. Enfim, é um pouco melhor, mas basicamente a única diferença é essa, porque quanto ao resto, tudo se passa da mesma maneira. Depois, equacionei aqui um outro caso que é, até se o Business Angel fizesse uma sociedade unipessoal por cotas, mas sob a forma de uma SGPS. É exatamente igual. Ou seja, o que é que a sociedade do ICR veio trazer em relação a uma coisa que já existia? Nada. Porque, no fundo, já existia uma figura que é a SGPS, que no fundo é aquilo que normalmente se usará para funcionar, de facto, como uma holding de investimento, e a norma dos ICRs veio apenas reproduzir, portanto, a situação da SGPS com uma desvantagem. É que, no fundo, obriga a um registro na CMVM, um controle por parte da CMVM,
Enfim, todos esses tipos de situações que, francamente, nos parece desnecessário e mais gravoso do que aquilo que se passa com a SGPS. É evidente que a SGPS também tem um controlo estatal dado pela Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças tem a seu cargo controlar as SGPS. Até agora não se conhece que tenha feito muita moça, digamos, onde quer que seja. Quer dizer, e, portanto, essa inspeção, esse controle tem sido relativamente pacífico. Se calhar o da CMVM é mais rigoroso, mais exigente, não é? E, portanto, daí que o ICR é capaz de estar em piores lençóis quanto ao regulador da atividade dele. Mas, portanto, isto não acrescenta nada, quer dizer, ou seja, a norma do ICR não acrescenta nada. Mas o pior é que pensei depois na hipótese, então, e se o Business Angel não fizer sociedade nenhuma e se limitar a investir em nome pessoal? O que é que acontece? E o que acontece é que ele tem um retorno muitíssimo melhor. O retorno investindo em nome individual sem fazer sociedade nenhuma sobe para 50%. E, portanto, o que significa, quer dizer, para que é que o Business Angel há de estar com o trabalho de fazer uma sociedade, de ter os problemas de ser regulado pela CMVM, etc. Quer dizer, ele basta-lhe investir em nome pessoal, porque nós temos, de facto, uma vantagem grande. Qual é a vantagem que nós temos no nosso enquadramento? É que, de facto, numa sociedade anónima, investindo numa sociedade anónima, as mais-valias da venda das ações, desde que tenham sido tidas por mais de 12 meses, não são tributadas. Este é um benefício que se mantém atualmente e, portanto, e se ele se mantiver, de facto, o Business Angel não tem vantagem nenhuma em estar a constituir uma sociedade. Porque se a mais-valia também é isenta ao nível da sociedade, depois os dividendos, quando saem da sociedade, não são isentados. E, portanto, por essa via, digamos, ele é desfavorecido face a um investimento direto em nome pessoal, portanto, na sociedade. Portanto, o sistema de investimento individual é mais simples e dá melhores resultados. E, portanto, francamente, acho que esta regulamentação não veio acrescentar nada. Portanto, o Business Angel está mais favorecido investindo, de facto, em nome individual do que investindo, portanto, através de uma sociedade. Enfim, as conclusões. Melhor opção de investimento, de facto, é o investimento em nome individual. A figura que foi criada não tem atrativos especiais, portanto, na nossa opinião. Ainda por cima está sujeito a um controle regulamentar que nos parece claramente desnecessário, porque quem tem o risco aqui é o Business Angel. Ninguém mais tem risco, quer dizer, a sociedade não corre nenhum risco, quer dizer, que precise ser controlado por um regulador. Ainda por cima está condicionado a sair do investimento em 5 anos, portanto, se ele quiser prolongar para um 6º ano, já está condicionado, já não pode, quer dizer, e, portanto, se estiver sobre essa forma. E, de facto, a fiscalidade desta unipessoal não acrescenta nada em relação àquilo que já existia, que era a SGPS. E, portanto, para isso não valia a pena estar, de facto, a criar mais um normativo, digamos, neste campo. Agora, que propostas é que se podiam fazer aqui? Ao nível da sociedade unipessoal, se é que o Estado, de facto, quer que se aposte nessa via, então a distribuição de dividendos de uma sociedade deste género devia ser isentada, na nossa opinião, para ser, pelo menos, neutro com o investimento, digamos, em nome individual. Eventualmente, aquilo que de facto convinha era dar aqui um incentivo, quer dizer, um incentivo ao investimento, quer dizer, uma dedução na matéria coletável, portanto, no rendimento tributável, melhor dito, em termos de IRS, do investidor, e, portanto, dando-lhe, enfim, aqui não sei, 10% sobre o montante do investido, com um plafond, quer dizer, eventualmente depois de ver se os resultados, isto podia ser, digamos, melhorado, porque no Reino Unido e em França dão-se benefícios claramente melhores que estes, não é? E, portanto, e no nosso caso não temos nenhum, portanto, se começássemos por um pequeno, já seria um primeiro passo. Por outro lado, penso que era importante, de facto, no caso da ICR unipessoal, dispensá-la do pagamento especial por conta, porque, tendencialmente, ela não vai ter resultados tributáveis. Tendencialmente, os resultados que ela vai ter são isentados e, consequentemente, quer dizer, ela não tendo resultado, não faz sentido estar a fazer um pagamento especial por conta que só vai agravar os seus custos. E, por outro lado, também a própria questão de dispensar a ICR unipessoal de retenção na fonte sobre os juros, porque, não tendo ela matéria coletável, ela estar a sofrer uma retenção sobre os juros de suprimentos que, eventualmente, faça ao investimento onde vai investir, isso é apenas um imposto por conta que depois, no final, é objeto de reembolso. E, portanto, digamos, está aqui apenas um movimento de cash flow que é desnecessário e, portanto, apenas coloca, digamos, o dinheiro nas mãos do Estado durante uns meses, quer dizer, mas sem vantagem nenhuma e só com inconvenientes, não só burocráticos ou administrativos, como, digamos, de penalizar mais um pouco a rentabilidade que o Business Angel podia ter. Muito obrigado.